paz do Senhor seja com todos, amados e queridos irmãos. Amém? Para mim é um privilégio estarmos aqui nesta noite, estarmos pregando a palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia, Gálatas, capítulo de número 5, versículo 1. Amém? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornais a manter-vos debaixo do jugo da servidão. A minha Bíblia, ela diz assim: firmando-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou, e não se submetemos outra vez ao jugo da escravidão. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai que estás no céu, na tua presença aqui estamos, Senhor. A tua igreja que veio nessa noite para ouvir a tua palavra. Eu, como instrumento da tua presença, como instrumento, ó Pai, da tua palavra, como, ó Pai querido, a tua palavra me orienta, e como profeta, ó Pai, nesta noite, eu lhe peço orientação, capacitação diante do teu Espírito Santo, que a mensagem que seja pregada nesta noite não seja com, ó Pai querido, conhecimento humano, de palavras persuasivas, mas que seja, ó Pai querido, em demonstração de poder, ó Pai querido, e glória, e que a tua presença nesta noite seja exaltada, que o meu nome seja diminuído, e que do Senhor seja engrandecido nessa noite, que o Senhor apareça, que eu suma, que a tua presença, ó Pai, esteja sobre cada coração nessa noite, e que a palavra, ó Pai, haja guarida em cada coração nessa noite. E no nome de Jesus, ó Pai, eu me coloco na tua presença, pedindo, ó Pai querido, capacidade, orientação, ó Pai querido, na tua presença, pelo poder do nome de Jesus, meu Pai, que neste momento, ó Pai querido, a tua glória toma conta deste ambiente, que a tua igreja entenda, compreenda aquilo, ó Pai, a qual o Senhor tem chamado, aquilo a qual o Senhor tem designado, a cada membro desta igreja que aqui veio nessa noite, a cada visitante que aqui veio nessa noite, ó Pai, não veio por um acaso, não veio, ó Pai querido, por um simples momento, mas porque o teu Espírito Santo lhe conduziu nessa noite, e eu creio, ó Pai, que a palavra não será, ó Pai querido, emanada de humano, mas será, ó Pai, emanada do céu, para com a tua igreja nesta noite, e eu lhe peço, ó Pai querido, fale com o teu povo, diante da tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Como eu disse no iniciar desta mensagem, para mim sempre é um privilégio pregar a palavra do Senhor. Nós que somos muitas vezes estudantes da mensagem, estudante da Bíblia Sagrada, nós temos dois tipos de mensagem quando nós vamos estar decorrendo qualquer tema, qualquer mensagem. Quando nós falamos de culto de ensino, nós temos uma liturgia um pouco mais teológica de ensinamento, mas quando nós falamos de pregação, nós falamos de fundamentação espiritual, nós falamos de uma mensagem mais, vamos dizer assim, mais diante do céu do que diante da questão teológica, mas nós não fugimos daquilo que a Bíblia Sagrada nos orienta, diante das exegeses, diante dos temas que nos é proposto, e por isso nessa noite a minha mensagem está baseada em um tema, e o tema dessa mensagem é: sepulta o velho homem. Esteja sepultando, esteja colocando o velho homem em situação de sepultamento, porque a palavra do Senhor diz aqui: vós que estar firmes, portanto, não voltais agora à escravidão que vocês foram libertos. Estais, pois, firmes, libertados com Cristo. E nessa liberdade, nessa libertação que você está em Cristo, não volte mais assim, estar simplesmente subjugado a uma escravidão.
A Bíblia Sagrada, quando fala de escravidão, está falando em posição de pecado, está falando, e quando você olha para a Bíblia Sagrada, que você entende que Jesus ele vai e fala aos discípulos, e fala às pessoas que estão com ele, em João 8, em versículo 32, ele diz assim: olha filhos, eu quero que vocês entendam que vocês têm que ser libertos, e a Bíblia Sagrada diz assim: olha, conhecereis a verdade vos libertará. Mas quando Jesus diz essa palavra, eles começam a se indagar: mas ser liberto do quê? Ser liberto do quê? De uma escravidão. Aí Jesus, no versículo de número 33, ele diz assim: olha filhos, eu quero que vocês entendam que responderam, lhe disse: somos descendentes de Abraão, Senhor, e nunca servimos a ninguém, e como dizes seres livres? Eles estavam dizendo: Senhor, o Senhor está falando para nós ser livres de qual escravidão? Qual é a posição de escravidão que eu estou vivendo hoje, Senhor? Eu não sou escravo de nada. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo aqui no Gálatas capítulo 5, olha filhos, vocês têm que entender que quando você aceitou a Cristo, você foi sepultado com Cristo. E quando você sendo sepultado com Cristo, Colossenses capítulo 3, versículo 3, diz assim: porque vocês morreram, e a vida que vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Filhos, se vocês, porque já estáis mortos, e as vossas vidas estão escondidas em Cristo Jesus. Se você foi liberto para a vida com Cristo. Você entende que a Bíblia Sagrada está dizendo aqui: olha filhos, se vocês foram libertos, não volte nunca mais a um estado de escravidão. Muitas vezes o ser humano, a Bíblia Sagrada vai falar sobre isso, que quando nós como humanos, nós queremos voltar atrás. Se você foi liberto, você não foi liberto para voltar atrás. Você foi liberto para uma vida eterna. Você foi liberto para uma vida com Cristo Jesus. Você não foi liberto para ficar subjugado ao pecado. Porque a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 3, no versículo de número 34, de João 8, 34, vai lá comigo, amados. Eu quero que você entenda, no versículo de número 34, diz assim: respondendo Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Se você comete pecado, o pecado te escraviza, o pecado ele vem e te traz como servo, isso é pecado. Quando o filho pródigo ele volta para a casa do pai, você entende a mensagem que está escrita ali. O filho pródigo é quando ele cai em consciência. A Bíblia Sagrada lhe diz: eu vou até a casa do meu pai, mas vou dizer para ele assim: Pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, não faço mais parte da linhagem da sua terra, por isso eu lhe peço que me trata como um dos seus empregados, eu lhe peço que me coloque em uma situação em que os seus empregados estão vivenciando, mas o seu pai lhe dá um anel, o seu pai lhe dá sandália, o seu pai lhe dá veste, o seu pai lhe faz uma festa, porque amados, você não foi liberto para ficar em posição de escravidão, você não foi liberto para ficar em posição de escravidão. Porque quando eu estou descalço, é porque eu sou um escravo. Porque quando eu não tenho vestes reais, é porque eu sou escravo. É porque quando eu não tenho um anel, é porque eu sou escravo. É porque quando eu não sou reconhecido através de uma festa que foi celebrada, é porque eu sou um escravo. Porque o escravo não comemora, o escravo ele não tem simplesmente esta festa proporcionada à sua existência. Mas agora a Bíblia Sagrada nos diz aqui, olha, cada dia precisamos morrer para o mundo, para viver para Deus. Infelizmente, o velho homem
tente ressurgir em muitos momentos. Por isso precisamos sepultar a natureza pecaminosa que está implícita na vida do ser humano. Uma frase que eu sempre digo, amado: você não peca em uma situação que você vem adversa na sua vida. Você não peca e você não se torna pecador por aquilo que você peca, mas você peca porque você é pecador. Você não peca e quando você pecando você se torna pecador, não. É porque a natureza do pecado está implícita no seu coração, porque o velho homem chamado Adão, ele está implícito na sua natureza humana. Então por isso, meus amados, nós como seres humanos, mesmo sendo servo de Deus, há uma natureza, há uma atitude humana que está implícita na minha vida, e isso tem a fluir, e isso muitas vezes vem tentando subjugar a minha vida. E quando eu começo a ter razão, eu volto à escravidão. Quando eu começo a ter razão, eu começo a voltar à escravidão. Porque quando eu começo a me subjugar, ou subjugar pessoas, ou quando eu me coloco em superioridade, eu me volto de volta ao estado de escravidão. Entenda isso. Tem muitas pessoas que pensam: a minha autoridade, ou aquilo que eu estou exercendo, me dá autoridade para subjugar. Ninguém se subjuga. Todos estão no mesmo patamar, todos estão dentro da mesma situação. E a Bíblia diz assim: olha, quando nós sepultamos e quando nós crucificamos a carne, em Romanos capítulo de número 6, versículo de número 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos mais o pecado como escravo. Você não serve mais o pecado agora como escravo. O pecado agora é simplesmente acidente de percurso. O pecado é algo que você não faz voluntariamente. João, ele disse isso. Ele fala: filhos, o pecado não pode ser algo voluntário, ele tem que ser algo acidental. O pecado é algo que você muitas vezes não quer, mas muitas vezes comete, porque você não é pecador porque peca, mas você peca porque você é pecador. Você não é pecador porque peca, mas você peca, por isso você é pecador. E você tendo a natureza do pecado, é impossível ao ser humano dizer que não tem pecado, porque a Bíblia Sagrada diz que quando alguém se diz não tendo pecado, já cometeu pecado, porque ele está mentindo para si. Quando eu tenho a natureza do pecado, isso está implícito na minha vida, então não tem superioridade. Então não tem aquela pessoa que diz assim: eu me coloco em um patamar elevado para subjugar, e o pecado não está mais dentro do meu domínio. O pecado não pode mais predominar sobre a minha vida. Não pode predominar, mas ele está implícito na sua vida. Porque o pecado, meus amados, quando eu penso que não peco, eu cometo pecado. Quando eu penso que não cometo pecado, eu estou cometendo pecado. Porque a Bíblia Sagrada diz que até uma situação muitas vezes adversa que você está vivendo, e que quando você fica aleatória das situações que está passando, você comete pecado. Porque quando você é omisso diante de situações, você comete pecado. Então o pecado sempre vai estar implícito na sua vida. Então quando você vem à igreja aqui nessa noite, quando eu estava adorando ao Senhor com aquele louvor do grupo de louvor, eu falei: Senhor, é o lugar que eu quero estar, é o lugar que eu quero adorar. Mesmo que as situações sejam adversas, mesmo que muitas vezes o pecado está implícito na minha vida, mas isso não pode ser algo para te impedir de adorar a Deus. Sabe por quê, amados? Porque a palavra do Senhor, ela diz aqui: olha, sabemos pois isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos mais o pecado como escravo. A carne precisa ser crucificada. Marcos capítulo de número 8, versículo 35 e 38 diz assim: mas que precisa ser crucificado como Jesus nos mandou todos os dias, levar a nossa cruz e seguir o seu exemplo, negando os desejos da carne. Olha, amados, vai lá, capítulo 8, versículo 35. Amados, nós temos que seguir Jesus, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida
por amor de mim e do evangelho. Isso salvará. Versículo 36. Versículo 38. Vai lá no versículo 38, amado. Porquanto qualquer que entre as gerações adultera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras também, o Filho do Homem se envergonhará dele. E qualquer que vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amados, eu tenho que entender que eu sou pecador. Eu tenho que entender que eu preciso crucificar a minha carne. Eu tenho que entender que a minha carne tem que ser sepultada. O meu homem tem que ser sepultado. Eu tenho que entender isso. Porque a minha natureza pecaminosa me impede de muitas coisas. Mas não te impediu de vir aqui à casa do Senhor hoje. Você veio aqui porque você não ama o pecado, mas você ama a glória de Deus. Você veio aqui nessa noite é porque você não ama a natureza do pecado que está na sua vida, mas você ama o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que quando você luta contra a carne, o Espírito luta contra a carne. Mas a Bíblia diz que aquele que você alimentar mais, ele será maior vencedor. Quando você alimenta o Espírito Santo, quando você traz o alimento ao seu Espírito, o seu Espírito testifica com o Espírito Santo de Deus, e a graça de Deus, ela subjuga a sua vida, e agora os desejos carnais, os desejos humanos, ele não prevalece sobre a sua existência. E por isso, quando você vem ao domingo às noites, para o culto de celebração, de adoração, é porque Deus está dizendo: eu estou sendo maior influência na sua existência. Deus está sendo maior influência. Não é a sua carne pecaminosa, porque eu sou pecador, porque você é pecador. Você está num estado pecaminoso, porque a natureza de Adão, ela está implícita, ela está dentro da sua alma. É impossível para nós se desgarrar disso, amados. Tem muitas pessoas que tentam viver uma vida de santidade e tentam muitas vezes subjugar aquilo que é pecado, mas muitos que levantam caem. Sabe por quê, amados? Porque nós temos que entender que o pecado sempre vai estar dentro da minha existência. O pecado, o desejo pecaminoso sempre vai estar aqui. A razão humana, o eu, o velho homem está aí dentro da sua existência. Ele pode ser dominado por Deus, ou pode ser dominado por você mesmo. O pastor Vicente Mariano recentemente falou assim, que um dos maiores inimigos do homem é o próprio homem. Um dos maiores inimigos do homem é o próprio desejo do pecado, porque o desejo está dentro de você. O desejo não é algo que alguém expõe a você. O desejo não é algo que o diabo vai tentar te influenciar, mas é algo que já está sendo influenciado desde o seu nascimento. Porque cada um tem a sua fraqueza, cada um tem o seu desejo, e aquilo que você mais deseja é aquilo que mais você vai ser tentado. É aquilo que você mais vai ser influenciado pelo diabo. Ele conhece você, ele sabe a sua fraqueza, ele sabe até onde você consegue ou não consegue ir. Ele sabe qual é o maior pecado que ainda está escondido dentro da sua existência. Ele está dizendo aqui nessa noite, Deus manda lá falar nessa noite, que Ele quer ser o predominante na sua história, na sua vida, na sua existência. Ele quer te levar para morar com Ele. Mas para isso, amados, eu tenho que enterrar, eu tenho que sepultar o meu velho homem. Eu tenho que sepultar aquilo que eu fui implícito desde o meu nascimento, aquilo que está dentro de mim. Aí a Bíblia Sagrada vai me dizer assim: olha, quando eu recebo Cristo, quando eu recebo Jesus, eu começo a ter uma mudança. E essa mudança é uma mudança de comportamento. Mesmo quando você tem a natureza do pecado, e você decide sepultar o velho homem. Quando você decide sepultar o velho homem, algo está te causando isso. Quando vem o batismo, amados, quando nós tivemos agora o último batismo, quando você vai lá no batismo, e você vai lá e anuncia a sua fé.
porque o batismo é uma ordenança de Deus, é um símbolo da morte do velho homem. Aí a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando você é simplesmente batizado, você é sepultado com Cristo, e você volta de novo daquele batismo, e você volta agora com uma mudança em sua mente, e agora algo vai acontecer na sua história. A Bíblia Sagrada vai nos dizer sobre mudança de mente, e quando há uma metanoia, quando há uma mudança de mente, porque quando eu olho para esta palavra mudança de mente, eu estou dizendo, apóstolo Paulo, ele fala que quando você vem no culto, agora o culto não é um culto simples, agora é um culto racional, de corpo, mente, alma. É quando você vem conscientemente, você vem voluntariamente para o culto, e este culto agora não tem um significado normal, mas agora este culto tem uma grande relevância na sua mente, e agora você não é simplesmente aquele que foi batizado, mas agora você é aquele que foi sepultado. E agora você veio aqui nessa noite para sepultar os desejos, para sepultar as vontades. Quando você vem no culto à noite, o primeiro dia da semana, amados, você vem no primeiro dia da semana para dizer: Senhor, eu começo a semana sepultando o meu velho homem. Eu me começo a semana sepultando o velho homem. E o primeiro domingo do mês, eu não sei porque a Assembleia de Deus adotou esse primeiro domingo do mês, mas é você dizendo: Senhor, eu faço parte desse sepultamento, eu faço parte agora dessa morte, eu faço parte agora dessa ressurreição, Senhor. Eu agora quero sim, Senhor, trazer o símbolo da morte de Cristo. Sempre quando eu falo de ceia do Senhor, que quando um pastor me repreendeu, ele disse: quando você fala de ceia do Senhor, você fala do quê? Eu falei: morte e ressurreição. Ele falou: não, mude. Quando você fala de Santa Ceia, você fala de morte. Você fala de trazer à memória a morte dele. Você fala de trazer à memória o sacrifício dele. Que quando você fala de Santa Ceia, você está falando: Jesus, eu estou aqui para relembrar a tua morte por mim. Eu estou aqui trazendo à memória aquilo que o Senhor trouxe como sacrifício, aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Eu estou aqui, Senhor meu Deus, trazendo a memória, a minha memória, o primeiro final de semana do mês, o primeiro domingo do mês, Senhor, eu estou trazendo, estou recordando o meu pecado. Eu estou recordando, Senhor, que eu tenho que sepultar o meu velho homem. Eu tenho que fazer parte desse sepultamento. Eu tenho que fazer parte dessa morte com Cristo. Porque, meus amados, quando você pega aquele pedaço de pão, eu quero que você entenda que a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele pão, ele não simboliza simplesmente um ato simplesmente aleatório. Não, a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele pão, ele simboliza a morte dele. Aquele pão simboliza o sacrifício de Cristo. E que horas antes, Jesus orando no Getsêmani, a Bíblia Sagrada nos diz que ele orou e disse: Senhor, se possível fosse, me tira desse ato de sacrifício. Senhor, se possível fosse, me tira deste ato de sacrifício, Senhor. Porque o Senhor é meu Pai, o Senhor pode me tirar deste ato sacrificial. Mas simplesmente Deus silencia naquele momento. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus começou a suar. Mas agora o suar de Cristo não é um suar simples. Ele começa a suar sangue. Ele começa a suar sangue. É quando ele diz assim: olha, filhos, eu quero que vocês entendam que quando vocês trazem à memória o meu corpo não é simplesmente um pão que está sendo entregue pelos obreiros para você, mas está dizendo para você: sepulta também a sua vida, sepulta o teu homem, sepulta o teu desejo, sepulta o teu querer. Sabe assim, quando você fala assim: eu tenho razão, eu vou fazer. Aí Deus fala assim: filho, você não tem razão. Você não vai fazer. Porque é eu que tenho razão. Porque é eu que morri numa cruz por você. Jesus, ele sepultou-se a si mesmo.
Porque a Bíblia Sagrada diz que voluntariamente ele sepultou a si mesmo. Ele poderia evitar aquele ato sacrificial, mas a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, ele foi lá e entregou-se a si mesmo. Ele se despiu daquilo que era humano, e ele colocou-se num madeiro. E a Bíblia Sagrada diz que diante daquela situação, Jesus foi sacrificado por mim e por você, e depois ele foi sepultado. Só que a ceia do Senhor significa morte da cruz. Você não celebra aqui na Santa Ceia a salvação simplesmente, mas o sacrifício que trouxe a salvação. Você traz à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você traz à memória aquilo que Cristo trouxe sobre a tua vida, sobre a tua existência. Aí muitas pessoas pegam a ceia do Senhor e dizem assim: eu tenho razão, eu tenho muitas vezes honra para tomar isso aqui, amados. Tem um texto bíblico que diz que ninguém tem razão para tomar. Humanamente falando, eu não poderia tomar a ceia do Senhor, porque o pecado me impede de fazer isso. Mas o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo, me traz liberdade de tomar no primeiro domingo do mês a ceia do Senhor. Trazer a memória e fazer com que esta morte venha a ser mais presente na minha existência. Primeiro dia da semana, amanhã, o que você vai fazer? O velho homem, ele vai prevalecer ou Cristo? Você vai chegar aonde você trabalha, aonde você estuda e diz: a partir de hoje é assim, não. Ou você vai chegar e vai dizer: a partir de hoje Jesus está no governo. A partir de hoje eu lhe peço, faça o que quiser de mim, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, porém, despojamo-vos igualmente de tudo isto: de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscenas em vosso falar. Colossenses capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Colossenses 8, 9 e 10. Só para a igreja entender o que a Bíblia está dizendo ali. Despojai-vos também de todo o que é ira, tudo o que é cólera, tudo o que é malícia, tudo o que é maledicência, todas as palavras de torpes de vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vós despistes do velho homem como os seus feitos, e vós vestirdes o novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. É Ele que te criou, amado. Agora, quando você é morto com Cristo, sepultado com Ele, isso prevalece. Isso vai prevalecer agora. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A nova vida em Cristo tem novos hábitos. Antes do mundo tínhamos práticas que não agradavam a Deus, mas agora tudo se transforma pela graça que nos perdoa e liberta do pecado. Agora tudo se muda. Agora tudo muda. Não é mais a minha natureza humana que prevalece, é a natureza dele. É a natureza dele, é a vontade dele que prevalece. É a vontade dele. É diferente. Sabe assim, quando a pessoa ela tem razão, aí Jesus vem e fala assim: você não tem mais razão, filho. Você não tem mais razão de nada. Porque agora é eu que predomino sobre a sua história. Agora você me aceitou. O primeiro passo é aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Se você aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, Ele faz parte da sua vida em todas as suas tarefas diárias. Você vai e a vontade agora não é sua, é dele. Agora não é aquilo que você quer fazer, mas é aquilo que Ele quer. É difícil. É difícil. É difícil fazer o que Jesus quer. Porque nós queremos fazer muitas coisas, nós temos muitos projetos.
Mas Jesus, ele fala assim: filhos, não é o teu projeto, é o meu projeto. Nós temos muitos propósitos. Aí ele fala assim: não é o teu propósito, é o meu propósito. Muitas vezes nós temos muitas coisas para realizar. Ele fala assim: filho, não é aquilo que você realiza, é aquilo que eu realizo. Aí você fala assim: mas se eu tenho projetos terrenos, ele fala assim: filho, eu posso te abençoar, se você estiver no centro da minha vontade. Se você estiver no centro da tua vontade, da vontade própria, você também realiza. Mas você realiza com recompensas humanas. Quando você realiza no centro da vontade de Deus, você realiza e tem a recompensa divina. Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24 diz assim: no sentido de que quando ao trato passado, vos despojei-vos do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, em precedentes da verdade. A vida espiritual precisa ser alimentada para estar forte e vencer as fraquezas da carne. O reforço espiritual nos capacita para suportar as tentações, as tribulações da carne. Eu tenho que entender que eu tenho que alimentar a minha vida com aquilo que é espiritual e deixar aquilo que é carnal. Porque quando eu alimento aquilo que é espiritual, aquilo que é carnal não sobressai diante da minha vida. Você entendeu a palavra? Jesus está dizendo que Ele falou aqui a pessoas que precisam aceitar a Jesus. Ele precisa ser aceito por mim e por você. Ele precisa ser aceito pela minha história de vida, pela minha caminhada de vida. Amados, tudo que nós fazemos, se nós estivermos debaixo do propósito de Deus, parece que é difícil, mas Ele torna tão fácil. Parece que é impossível, mas Ele torna tudo possível. Parece que você não vai conseguir, mas Ele faz com que você consiga. Sabe assim, quando você vai passar por algo e você diz assim: mas eu não tenho condição de fazer isso. Aí Jesus, Ele fala assim: filho, a primeira coisa que eu quero que você olhe para a Bíblia Sagrada. Se você já leu a Bíblia Sagrada, eu quero que você entenda que desde Gênesis a Apocalipse, todas aquelas pessoas que dependeram de Deus, nada foi fácil para eles. Eu estava indagando Deus sobre essa história. Ontem o Jadiel ele pregou aqui uma palavra sobre uma mulher. E ele falou assim: ela é estéria. E eu fiquei me perguntando assim: por que todas as mulheres dos grandes patriarcas eram estéreis? Todas elas. Desde Abraão, Isaac, Jacó, todas elas eram estéreis. Sabe por quê, amados? O impossível do homem, o homem pode até fazer, mas aquilo que é impossível para o homem, Deus faz. É Deus dizendo assim: filho, em Cristo somos nova criatura, e por isso devemos viver em conformidade com essa palavra. Se eu sou uma nova criatura, eu não faço aquilo que é a minha vontade, mas é a vontade dEle. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Nós somos nova criatura. Se você é uma nova criatura, você não vive para você, você vive para Ele. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Nós somos nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você se torna uma nova criatura na presença dEle. Você se torna uma nova pessoa na presença dEle. Vamos se colocar de pé, amados. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que ainda não é nova criatura? Você quer aceitar a Jesus? Se você quer fazer parte dessa família com Ele, tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus e queira aceitá-lo aqui nessa noite?
Se você quiser aceitar Jesus, vem à frente, dê um sinal com as suas mãos. Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus e precisa aceitá-lo, para que Ele faça parte da sua história, da sua existência, para que Ele faça parte da sua vida? Tem alguém que ainda não aceitou a Jesus aqui nessa noite? Que fala assim: eu preciso fazer parte dessa história, eu preciso fazer parte dessa vida. Amém? Vem um ali, vem um ali. Ele quer fazer parte da sua história, filho. Quer fazer parte da sua vida. Vem à frente. Quero pedir para um obreiro vir aqui abraçar esse irmão. Tem mais alguém? Tem uma irmã ali também, amados. Vamos. A igreja glorifica, a igreja exalta, a igreja magnifica a presença dele. Vem uma irmã aqui, abraça a irmã, porque eles estão aceitando a Jesus nessa noite. E a Bíblia Sagrada diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então glorifica ele, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E ele está dizendo: filho, eu quero fazer parte da sua história, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero fazer parte da sua família, eu quero fazer parte da sua história. Tem mais alguém que queira aceitar a Jesus? Que queira fazer parte dessa família? Que Ele quer entrar na sua história, Ele quer mudar a tua vida? Tem mais um ali, tem mais um ali. A igreja glorifica, a igreja exalta, a igreja magnifica, porque tem mais um aqui, mas aceita Jesus nessa noite. Ele está dizendo para você. Quero pedir para o grupo de louvor me ajudar aqui. Vamos estar adorando ao Senhor. Tem mais alguém que queira aceitar a Jesus? Tem mais alguém que queira aceitar a Jesus? Ele está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendi de mim, que sou manso e humilde. Eu trago sobre a tua história uma nova história de vida. Porque a partir de hoje, não é você mais quem vive, é eu que vivo em você. Ele quer viver em você, amado. Ele quer levar você a batizar com Ele. Ele foi sepultado por você. Ele ressuscitou ao terceiro dia por você. É isso que Deus está dizendo nessa noite. Ele está dizendo: eu salvo você do pecado, eu salvo você de tudo aquilo que te condena. Ele está dizendo: filho, eu tenho recebido você aqui nessa noite. Não quero mais. E Ele te recebe. Ele te recebe. Não quero transgredir. Você possa dizer nessa noite: só quero te servir. Sirva a Ele, sirva a Ele. Quero ser mais fiel. Quero ser verdadeiro. E no meu coração és o último e primeiro. Diga isso. Eu quero estar. Tem mais alguém? Tem mais tua casa. Ele quer te trazer de volta. O teu poder. Ele quer te trazer de volta. Quero sentir. Ele quer te levar a trazer de volta. Não há lugar para estar na presença dele. Não há lugar. Não há lugar. Do que não há lugar melhor. Ele quer te trazer de volta. Diga para Ele: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Diga para Ele. A igreja, ore ao Senhor. Que seja diga para Ele: Senhor, sim, meu Pai. Oh, aleluia. Diga para Ele. Ele está suplicando você. Ele está dizendo: eu estou perto de você. Aquele que vinha a mim, eu estou com ele, filha. Ele está perto de você. Ele está mudando a tua história nessa noite. A palavra foi para você. Aleluia. Você recebe essa palavra. Eu quero estar. Permanece na presença. Em tua casa. Permanece na casa dele. O teu poder dele. Quero seja algo que sinta na sua história, em nome de Jesus. Quero pedir para o pastor orar. O pastor vai estar orando por você nessa noite.
Em nome do Senhor Jesus. Está Aleluias. perto de ti, eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. A igreja estenda as mãos para cá. Nós vamos orar neste momento. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por este momento tão especial, por esta oportunidade tão singular que o Senhor deu a esta adolescente, a esta mulher e a este Senhor, de entrar numa casa como esta, num domingo como este, domingo preparado, tudo aqui acertado, para que eles tivessem um encontro com o Senhor, para que eles pudessem abrir os seus corações, receber a palavra vinda dos céus e dizer publicamente em frente a esta multidão, dizendo: eu aceito, eu aceito, eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os pecados deles agora, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, lava suas vestes e dá vida nova para eles. Assim nós oramos. Aleluia. Em nome de Jesus. Podeis estar assentados.